Pessoal, a gente vai começar um novo tema agora, né? A gente vai trabalhar com um novo assunto, mas antes de entrar nesse novo assunto, eu quis colocar essa aula para ajudar a gente a lembrar de algumas ideias, tá? Aqui tem algumas ideias que são do 7º ano e que vão ser necessárias para a gente poder avançar bem com o nosso conteúdo, tá? Então, antes de entrar nessa próxima matéria, eu vou fazer uma revisãozinha aqui com vocês sobre as operações com os números inteiros, tá? Eu vou relembrar o que são esses números inteiros, vou falar sobre eles, e aí eu vou falar das operações também, tá bom? É importante lembrar dessas coisas aqui que eu vou tratar, dessas ideias que eu vou tratar aqui, porque a gente vai usar muito isso nas próximas aulas, tá bom? Então vamos lá. Tá? Primeiro vamos entender o que são números inteiros. Tá? São números que a gente representa pela letra Z. Tá? Então, às vezes na apostila você deve ter visto isso, até na AP ou em algum outro lugar aí, ou se você lembra do 7º ano dessa letrinha aqui, essa letra Z é o símbolo que vai representar o que são esses números inteiros, tá bom? O que eles têm de diferente, né? Eles vão possuir sinais. Então, quando eu falo menos 2, quando eu falo mais 5, quando eu falo menos 15, quando eu falo mais 200, eu estou falando de números inteiros. Tá bom? E aí, onde que a gente encontra esses números também, né? A gente encontra esses números quando fala de temperatura. Tal cidade está a 3 graus abaixo de zero, né? O que significa? Que ali tem menos 3 graus de temperatura, tá? Tal lugar está a 200 metros abaixo do nível do mar. Isso quer dizer que ali está com menos 200 metros do que o normal, que seria o nível do mar. Então a gente usa esses números para várias situações na geografia, na história, em várias situações aí. E esses números que a gente vai trabalhar aqui agora, a partir de hoje, vão ser esses números inteiros, tá bom? Então sempre que tiver sinal positivo ou sinal negativo, eles vão ser esses números inteiros. Aqui eu coloquei alguns só, tá? Para poder ajudar a gente a lembrar, né? O símbolo deles é o símbolo da letra Z, tá bom? Eles sempre vão ter vários números, tá? Negativos, por isso eu coloquei os 3 pontinhos aqui. Também vão ter vários números positivos, por isso que também coloquei os 3 pontinhos aqui, tá? O que quer dizer isso? Que ele não termina em lugar nenhum, tá? Ele não termina para trás e não termina para frente. Tá bom? Então ele tem ali vários e vários e vários números. Então, uma coisa importante também é usar o zero como um separador, tá bom? Tá percebendo que o zero não tem sinal, né? O zero ele não é nem positivo nem negativo. O zero ele não tem nenhum sinal junto com ele. E aí você percebe que do zero para a direita a galera vai ficando positiva e vai ficando maior, né? Quanto mais para a direita o número, maior ele vai ficar. E do zero para a esquerda a gente tem os números negativos, tá? E aqui também já tem uma ideia importante. Quanto mais para a esquerda, menor o número. Quanto mais para a direita, maior o número, tá bom? Isso quer dizer que, por exemplo, o mais 2 é maior que o mais 1. Okay? E também quer dizer, por exemplo, que o menos 1 é maior que o menos 2. Né? Por quê? Porque o menos 1 está mais para a direita. Tá bom? O menos 3 é menor que o 0, né? Porque o menos 3 está mais para a esquerda. Okay? Então a gente usa esses números no nosso dia a dia, tá? E também, claro, né, na matemática. A gente vai encontrar eles aqui nos outros assuntos que vão ser trabalhados depois. Tá bom? Então esses são os nossos números inteiros. Além disso, eu quero trabalhar com vocês as operações, tá? Na verdade, vou relembrar com vocês essas operações. Primeiro, vou mostrar as regras, tá? Qual é a regra que cada operação usa. Essa tabelinha aqui ela é muito importante. Essa tabelinha eu sugiro que, se você está vendo o vídeo agora, pausa ele, pega o teu caderno, coloca isso aqui no teu caderno, escreve numa folha que você vai precisar disso em várias outras partes da nossa matemática, tá? Isso aqui é como se fosse uma tabuada, tá? Isso daqui você vai, além de ter que usar isso em várias continhas, a gente vai usar isso durante ainda vários anos, o 9º ano, o primeiro colégio, o ensino médio inteiro, a gente vai estar utilizando essas continhas, utilizando esses sinais. Então, se você ainda tem uma certa dificuldade, se você não lembra muito bem como essas regrinhas funcionam, pausa agora,
pega uma folha, anota, escreve, não precisa fazer igualzinho eu fiz com setinha nem nada, mas escreve adição, subtração, escreve as regrinhas que aparecem da adição e da subtração, escreve multiplicação e divisão e as regrinhas que vão aparecer, escreve a potenciação e a radiciação e as regrinhas, para você saber o seguinte: tô vendo essa conta? Tá, essa conta não tem nada de multiplicação, não tem nada de potência nem de raiz. O que quer dizer? Essa conta é uma adição ou é uma subtração, tá? Então eu já sei qual regrinha que pode usar nessa conta. Essa continha é uma continha de divisão, olha lá. Então eu já sei que eu posso usar essas regrinhas aqui, tá bom? E também, ao mesmo tempo, você já sabe qual regra que não pode usar, né? Estou fazendo uma potência. Posso usar a regra da adição? Não, né? Por quê? Porque a potência tem as próprias regrinhas dela, tá? Então, essa tabela é muito importante de ter anotado em algum lugar, como se fosse um papel que você vai usar para estudar, tá? Tá fazendo atividade, tá fazendo uma lição aí, pode até ser nas próximas aulas, você vai fazer as lições lá, vai ter um sinal, nossa, eu não sei como é que faz com esse sinal aqui. Você vai estar com um papelzinho ali perto, você vai olhar o papel e vai te ajudar a entender, tá? Então, anota isso aqui que vai ser muito importante para vocês. Então, vamos ver o que tem aqui. Como eu falei, né, tá separado por operação. Então, tem adição e subtração, tem a multiplicação e divisão, tem a potenciação e a radiciação. As que são mais comuns, né, claro, são a adição e a subtração e também a multiplicação e a divisão. A potenciação e a radiciação, tá? Para quem não está lembrando o que é, radiciação são as raízes, raiz quadrada, raiz cúbica e por aí vai. Essas duas aqui, elas aparecem também, só que elas aparecem sim em uma continha aqui, outra continha ali, elas não aparecem o tempo todo. Agora, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, essas aparecem direto. Então, essas tem que estar, assim, na ponta da língua, tem que estar sabendo certinho. E se você ainda não sabe certinho, deixa isso marcado em algum lugar para você poder olhar, tá bom? Para poder ficar mais fácil. Senão vai ficar bem difícil se a gente não tiver isso daqui por perto, tá? Então, vamos lá. Adição e subtração. Não existe uma regra só da adição e não existe uma regra só da subtração, tá? Lembra que eu falei que os números, eles têm um sinal positivo e um sinal negativo. Então a gente vai olhar nos números e olhar nos sinais dos números, tá? Então a gente vai, antes de fazer a conta, né? Tô vendo que tem um sinal de mais, já vou sair fazendo a conta de mais. Não é assim que funciona, tá bom? Você vai olhar no sinal desse número e vai olhar no sinal do vizinho dele. Tá? Então tem um número aqui, já vou mostrar as continhas, né? Mas eu vou ter um número e eu vou ter o outro número do lado dele, eu vou ter um outro número do lado desse cara e eu vou ter os sinais. E aí você vai olhando no sinal, e olhando no sinal você vai saber o que você tem que fazer, tá bom? Então não é só, aqui tem um sinal de menos, é uma conta de menos, vou lá. Não é assim. Tem que olhar no sinal, e olhando no sinal que você vai perceber qual é a conta que tem que ser feita, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos supor que você tem sinais iguais, tá? Daqui a pouco eu vou trazer as continhas, trazer os números, e aí a gente vai ver isso com os números. Mas ó, quando os sinais são iguais, a gente repete o sinal, olha lá, repetimos o sinal e somamos. Então, se o sinal é igual, você soma, né? Você junta os números. Isso quer dizer que se tem um número com sinal de menos e tem outro número com sinal de menos, eu vou ter que somar, vou ter que fazer uma conta de mais? É isso mesmo. Mesmo que você está olhando e está vendo o sinal de menos, se o outro número que está junto com esse número, né, com esse cara aí, tem o sinal de menos também, se os dois têm o sinal igual, tem o mesmo sinal, você vai somar, tá bom? A gente vai ver isso já nos exemplos. Então, sinais iguais, repetimos o sinal e somamos. Sinais diferentes. Se você entendeu que com sinal igual você soma, com sinal diferente faz o contrário, né? Então, com sinal diferente a gente vai subtrair. Só que cuidado. Se tem um sinal diferente, quer dizer que um deles é positivo, o outro é negativo. E aí, qual é o sinal que eu vou usar? Tá? Então aqui tem a regrinha para ajudar. Olha lá, repetimos o sinal do número maior. Então você vai olhar, aí sim você vai olhar no número e ver qual é o número maior. Aí eu tenho lá menos 8 e eu tenho lá mais 2. Quem é maior, o 8 ou o 2? Tá? Então você faz esse pensamento para descobrir. O maior é o 8. Beleza, qual que é o sinal desse número? É negativo. Então é esse sinal que vai na resposta. E aí você faz a subtração, né? Faz a conta de menos. Mas e o sinal do positivo? E se o positivo for maior? Põe o sinal do positivo e aí você faz a conta de menos do mesmo jeito. Aqui tem que tomar cuidado
Porque o sinal não é a conta. Então, se apareceu o sinal de mais, não quer dizer que a conta é de mais. Se apareceu o sinal de menos, não quer dizer que a conta é de menos, ok? Tem que tomar cuidado com isso, e é aí que muita gente se confunde. Até acho normal, na hora dos exercícios, você se confundir, se você ali ficar meio perdido, porque a gente está relembrando isso aí foi visto ano passado, então pode ser que ainda está meio perdido aí. Mas, como eu falei, guarda essa tabelinha, escreve ela em algum lugar, a gente vai estudar isso daqui ainda, vai ver mais sobre isso daqui, então é pra gente ficar bem treinado, bem preparado. Okay? Então, sinais iguais, repetimos o sinal e somamos. Sinais diferentes, repetimos o sinal do número maior e subtraímos. Tá? Essa é a regra da adição e da subtração. Multiplicação e divisão, né? A conta de vezes e a conta de dividir. Como é que eu vou fazer? Também eu vou olhar no sinal. Tá? A conta de multiplicação e a conta de divisão, ela não vai mudar. Multiplicação é multiplicação, divisão é divisão, tá? Você olha na tabuada, você usa a tabuada, você vai lá contando de quanto em quanto ele cabe naquele número, isso continua do mesmo jeito. Aqui a gente vai olhar no sinal, ok? Então, se os sinais são iguais, sempre será positivo. Então, se eu tenho um número que tem um sinal de mais, está fazendo uma conta com outro número com sinal de mais, é positivo. Eu tenho um número com sinal de menos, está fazendo a conta com outro número que também tem um sinal de menos, vai ficar positivo, tá bom? Então, sinais iguais sempre será positivo. E os sinais diferentes, né, agora é o contrário, igual eu falei, sempre será negativo. Então, percebe que se você entender uma regrinha, a outra ela já vem junto, que a outra é o contrário. É só você pensar o contrário, que a outra regrinha já vai também. Então, sinais iguais sempre será positivo, sinais diferentes sempre será negativo. Tá? Como eu falei, já tem uns exemplos para poder esclarecer e mostrar isso daqui acontecendo. Potenciação e radiciação. Tá? A potência a gente já estudou, a gente já teve aula, a gente já viu sobre a potência tem a base, tem o expoente, né? Lembra disso? Tem a potência, que é o resultado da continha. Tá? A radiciação é quando tem raiz quadrada, raiz cúbica, isso daqui também já foi trabalhado. Tá bom? Então, como é que funciona? Tá? A primeira aqui é da potência, tá bom? Aqui um é da potência e o outro é da raiz, tá? Aqui sim, um é separadinho do outro. Então, o da potência, como funciona? Se o expoente for par, né? Então se o expoente é 2, é 4, é 6, é 8, por aí vai. Se o expoente é par, sempre é positivo. Já a gente vai ver um exemplo com isso. Então, olhou no expoente, o expoente é par, positivo. Não precisa nem pensar lá, o sinal automaticamente vira positivo. Se você vê o expoente e perceber que o expoente é ímpar, aí você vai repetir o sinal da base. Aí você olha na sua base, pega o sinal da base e repete. O sinal da base é negativo. Então, beleza, vai ser negativo. O sinal da base é positivo. Tranquilo, vai ser positivo. Então, olha na base e aí você repete o sinal. Então, expoente par positivo, expoente ímpar, repetimos o sinal da base. Tá? E aqui da raiz é bem simples, é uma única regrinha. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, por exemplo, raiz quadrada do número 4. Que número que vezes ele dá 4? 2 vezes 2 dá 4. Aí, beleza. Achou? Joia. Que número que vezes ele dá menos 4? Isso já não existe. Aí isso não vai conseguir existir. Beleza? Então, não existe raiz quadrada de número negativo. Tá? Só existe raiz quadrada de número positivo. Daqui a pouco eu vou mostrar também o que acontece nessa regrinha aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver essas regrinhas aqui para ficar mais claro. Né? A primeira regrinha da adição e da subtração. Olha lá, vamos linha por linha, acompanhando com calma. Mais 3 menos 5. O 3 é positivo, o 5 é negativo, certo? O que eu percebo aqui? Os sinais são diferentes. A regrinha diz o seguinte, se os sinais são diferentes, você pega o sinal do número maior, repetimos o sinal do número maior e subtraímos. Tá? Qual é o número maior? 3 de um lado, 5 do outro. Então o maior é o 5. Qual que é o sinal do 5? Negativo. Então eu vou colocar o sinal negativo, olha lá, está o sinal aqui, ó, negativo, e faço a subtração. 5 menos 3 ficou 2. Então eu sei que o resultado é menos 2. Tá bom? Olha aqui, menos 5 e menos 7. É negativo no 5, é negativo no 7. O que eu tenho? Sinais iguais. O que a regrinha diz? Olha aí onde você anotou. Diz o seguinte, repetimos o sinal e somamos. Então, qual o sinal que eu tenho? O sinal negativo. Então, vou repetir. Olha lá, ficou negativo. E eu vou somar. 5 mais 7 deu 12. Beleza? Olha aqui, ó. Menos 6 mais 9.
Um é negativo, o outro é positivo. Sempre tem que olhar isso, tá? Olha o sinal para você saber o que tem que fazer. Então, o que eu estou vendo? Sinais são diferentes. Pega o sinal do número maior, repete o sinal do número maior. Quem é maior, o 6 ou o 9? Né? O 9. Então, vou pegar o sinal do 9 e vou colocar o sinal do 9 aqui, ó, positivo. E aí eu vou subtrair. Aí eu faço a conta de menos. 9 menos 6 virou 3. Ok? Então ficou mais 3. Mais 6 e mais 2, os dois números têm o sinal positivo, né? Então os dois números têm o sinal igual. Então eu vou repetir o sinal, olha lá, repetir o sinal e somei, juntei os dois. 6 mais 2 virou 8. Tá bom? Então aqui as regrinhas, né, os exemplos de adição e subtração. Potenciação. Tá? O que a gente faz na potenciação? Potenciação, lembra que eu falei que é o expoente, né? Tem a base, tem o expoente, certo? Vamos lá. Presta atenção aqui comigo, ó. Mais 3 ao quadrado. Tá? O que significa mais 3 ao quadrado? Mais 3 vezes mais 3, né? É ele vezes ele, certo? Então, mais 3 vezes mais 3. Olha lá o sinal. Um é positivo, o outro também é positivo. Tá? Sinais iguais, a gente deixa ele positivo. O que eu percebo aqui também? Ó? Quando o expoente é par, o sinal é positivo. Então, expoente é par, já manda direto lá na frente, positivo, que pode ir que está garantido. Tá? 3 ao quadrado, 3 vezes 3, virou 9. Tá? Aí é só fazer ele vezes ele mesmo. Olha aqui, ó, só para poder confirmar, para você achar, mas e se ele fosse negativo? Não ia ficar negativo? Olha aqui, ó, menos 3 ao quadrado, certo? É o menos 3 vezes o menos 3. A regra da multiplicação que você anotou aí diz o seguinte: se o sinal é igual, ele vai ser positivo. Então olha aqui, ó, é negativo aqui, é negativo aqui. Tá igual, né? Então ele ficou positivo. Então mesmo que começa com negativo aqui na base, por causa do nosso expoente, ele vai ficar positivo no final. Então, para você evitar dor de cabeça, olhou o expoente, viu que o expoente ele é par, você já manda direto um sinal de positivo na sua base, né, na sua resposta lá na frente, porque isso vai estar correto, isso vai estar certinho, tá bom? E aí faz a conta, né? 3 vezes 3 é 9, então ficou mais 9. Agora olha o expoente ímpar. Eu coloquei o 3 aqui para ficar mais fácil para você enxergar isso, ó. Menos 2 elevado ao cubo. Lembra que quando é 3 a gente chama cubo. Menos 2 elevado ao cubo. Então é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ok? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Tá? O 8 está lá, beleza. E o sinal? Menos de um lado, menos do outro. Dois sinais iguais, não é verdade? Positivo, certo? Quer dizer que esses dois juntos aqui tem um sinal positivo, mas não tem um número sobrando aqui, um sinal sobrando no final? Então, aqui tudo é um positivo e aqui tem um negativo sobrando. O que eu tenho? Sinais diferentes. E na multiplicação, sinais diferentes fica negativo. Então, por que ele vai ser sempre o sinal que está na base? Porque o sinal que está aqui na base vai ser o sinal que vai encaixar no nosso número depois. Então, aqui vai ficar menos 8. Olha aqui, ó, mais 2 ao cubo, mais 2 elevado ao cubo. Mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. A gente já viu isso, né? Dois sinais iguais, certo? Positivo e positivo aqui, sinais iguais, fica positivo. Então, tudo isso daqui dá positivo. E esse que está sobrando também é positivo, né? Então, de qualquer jeito, vai ficar com o sinal igual. E se ficar com o sinal igual, ele é positivo. Então, se você reparar bem, onde ele começou negativo, ele terminou negativo. Onde ele começou positivo, ele terminou positivo. Então, você tem que olhar na base para poder colocar o sinal na resposta, tá bom? Se ele for com expoente par, não precisa olhar na base. Se for o expoente par, é só colocar o positivo direto. Tá? Você vai olhar na base quando for ímpar. Quando for o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, tá? E por aí vai. Aí você tem que olhar na base e colocar o sinal lá na frente, ok? Vamos ver a multiplicação e a divisão aqui, ó. A multiplicação e a divisão tem as mesmas regras, tá? Então a conta não vai mudar. Multiplicação é multiplicação, divisão é divisão. Porque a gente vai olhar o sinal, tá bom? 3 vezes 5 é 15. Isso aí não tem o que mudar, sempre vai ser assim. O que a gente tem que ver é o sinal. Ó, o 3 é positivo, o 5 é negativo. Eu tenho sinais diferentes. Então se eu tenho sinais diferentes, o resultado é negativo. Então olha lá, ficou menos 15, tá bom? Então
Aqui embaixo eu tenho 15 dividido por 3, a divisão. Na tabuada do 3, quantas vezes eu tenho que fazer o 3 para virar 15? Né? Então eu vou ter que fazer ele 5 vezes. Por isso que apareceu o 5 aqui. Só que olha só, o 15 é negativo, o 3 é negativo. São sinais iguais. Quando a gente tem um sinal igual, sempre fica positivo. Okay? Então aqui dá para perceber que o sinal não quer dizer a conta. Tá? Porque a gente está com um sinal de menos, né? O sinal negativo, mas a conta é uma divisão. Então o sinal é uma coisa e a conta é outra. Tá? Aqui o próximo, ó. Eu tenho 6 dividido por 2. Tá? Quando divide por 2 é metade. Né? Então a metade do 6 é 3. O 6 aqui está negativo, o 2 aqui está positivo. Os sinais são diferentes. Né? Se os sinais estão diferentes, então ele vai ficar negativo. Nessa continha da multiplicação e divisão, se o sinal é diferente, é negativo. Se o sinal é igual, é positivo. Tá? E esse daqui é bem simples assim, não tem muito segredo. E o último aqui que eu tenho é mais 6 vezes mais 2. 6 vezes 2, pela tabuada, né? 6 vezes 2 dá 12. Aqui é positivo, aqui também é positivo. Quando eu tenho os dois sinais iguais, ele fica positivo. Tá? Então a gente olha só no sinal, a continha é sempre a mesma. E como eu falei, a nossa radiciação, né, a raiz. E aqui eu trouxe um exemplo que já está aqui na nossa tela para facilitar a sua vida. Tá? Se aparecer a raiz de 9, a raiz quadrada de 9, essa raiz quadrada de 9 ela pode ter dois resultados. Tá bom? Mas por quê? Como assim dois resultados? Como é que uma conta tem dois resultados? A raiz quadrada, o que ela é? Ela pergunta para você o seguinte, que número que vezes ele deu isso. Então ele quer saber que número que vezes ele deu 9. Tá? Olha aqui do lado na potenciação. O que a gente pode ver aqui? Ó? Se eu colocar um mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3 deu 9, certo? 9 positivo é 9. Tá bom? Se eu colocar um menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 também deu 9, 9 positivo. Então, o que eu estou vendo? Dois números diferentes, eu coloquei na conta da potência, eu fiz a conta e no final deu o mesmo resultado. Isso quer dizer que quando eu venho na raiz quadrada, a raiz do 9, né, ela tem duas opções. Se eu fizer 3 vezes 3 vai dar 9. Se eu fizer menos 3 vezes menos 3, também vai dar 9. Então, quando aparece uma raiz, a gente tem duas opções de resposta, tá bom? Agora, essa raiz ela tem que ser com um número positivo. Se ela for com um número negativo, igual está aqui, ó, menos 9, se ela for com um número negativo, ela não vai existir. Tá? Como que eu escrevo isso agora? Se ela não existe, o que eu faço? Você coloca esse símbolo, ó, é a letra E, ao contrário, cortadinha. E essa letra I ao contrário cortadinha, ela significa não existe. É o símbolo que a matemática usa para mostrar que alguma coisa não existe. Tá? E por que ela não existe? Porque se eu usar um número positivo, ela vai dar positivo. Se eu usar um número negativo, também vai dar positivo. Quer dizer que nenhuma das opções deu o 9 negativo. A gente consegue provar olhando nessas continhas aqui do lado. Então esse 9 negativo não tem conta, não tem nada ali para responder, então não existe nenhuma resposta. Tá? Então a única regra da radiciação é essa regra do número negativo, que aí a gente escreve que ele não existe. Se for um número positivo, aí você resolve, aí você marca lá os dois resultados que podem ser. Tá? Na raiz quadrada pode ser 3 ou pode ser menos 3. Beleza? Então aqui a gente fecha essa aula de regras de sinal. Tem as regras de sinal aqui de todas as continhas que a gente vai encontrar, tá bom? Não esquece de anotar aquela tabela, não esquece de marcar aquela tabela para você poder usar nessa aula, usar nas próximas aulas e usar ainda durante muitos outros momentos que a gente vai precisar dela, tá bom? Essa tabelinha e a tabuada são coisas que a gente vai precisar o tempo todo. Se você já lembra, se você já sabe, se você lembrou disso aqui tudo, joia, mas tem alguns que não conseguem lembrar assim de cara. Então, deixa aí anotadinho de lado, coloca numa folha aí que fica fácil de você achar, fica fácil de você usar, porque aí quando precisar, já sei onde está a regra, está naquela folha. Você já pega e já está tudo prontinho para você poder fazer o que você precisar fazer. Beleza, pessoal? Então, até mais.